Essa é a retrospectiva que deveria fazer se você deseja um próximo ano melhor do que foi esse. Sim, todos nós deveríamos fazer isso que eu vou fazer com vocês juntos. Passar inteiramente como que foi o meu ano. Pra quem não me conhece, satisfação, Nicolas Skipper, o teu melhor amigo. Comecei esse ano a postar todo santo domingo conteúdos aqui pra vocês no YouTube, onde são assuntos que eu já estudo há mais de meia década, como comunicação, oratória, persuasão, rapport, gatilho mental, produtividade, performance. Além disso, eu também sou acadêmico e indo pro final do curso de engenharia elétrica na URGS Federal aqui do Rio Grande do Sul. E esse ano ele foi um ano onde se concretizaram muitas coisas, mas ainda aumentaram cada vez mais as incertezas, porque ano que vem será um ano de muitas viradas. É por isso que a gente sempre deve fazer isso. E esse é o primeiro ano que de verdade eu tô fazendo dessa forma tão explícita assim. Só que junto com vocês e trazendo os principais pontos que a gente deve se atentar a isso. Primeiro, realmente, como que foi esse ano? O que de verdade teve de positivo e negativo, e com isso a gente conseguir aperfeiçoar e melhorar. Bom, eu já fiz muita coisa, já faço muita coisa ao mesmo tempo, como por exemplo, desde me formar como oficial do exército, mas não querer seguir, dar foco na universidade, só que eu descobri que não é o que eu quero seguir para a vida. No caso, atuar como engenheiro eletricista. Embora eu continue e queira me formar o quanto antes. Já me formei também como cientista de dados, é um mercado legal que atrai, só que não bombou. A questão é que, especialmente nesse ano, eu consegui começar a ter os primeiros resultados com as minhas mentorias, e isso que eu encontrei e chamo de propósito. Sim. Ou seja, trabalhar com o que eu já estudo há mais de meia década, e isso demorou. Demorou porque eu comecei a trabalhar com isso faz pouco tempo. Como assim pouco tempo? Sim, faz um ano e meio, um ano e 7 meses. E eu deveria ter começado isso muito antes, porque teria me poupado de erros que eu estou cometendo agora e teria cometido muito antes. Sim, mas vamos lá, retrospectivas desse ano. Sim, eu consegui passar nas cadeiras. Agora tô terminando meu semestre. Faltam umas 3 semanas pro ano acabar. Tô terminando instrumentação. Para quem não sabe de engenharia, especialmente engenharia elétrica, é uma cadeira bem densa, complexa, e também além disso eu tô finalizando o meu TCC, onde que eu tenho que apresentar ele dia 16, tudo ocorrendo bem. E no meio disso tudo, no começo do ano, eu me lembro quando que eu tava na praia. Era janeiro, por aí. Onde que eu já tava dando as mentorias e eu contei nos stories, vou dar umas pausas aqui agora, não aceitando mais gente, porque eu já estava com 4 pessoas. Com 4 pessoas, e pra mim isso era muito. Realmente era muito. Só que hoje eu tenho 13 mentorados ao mesmo tempo. E isso foi um processo que eu fui entendendo e amadurecendo cada vez mais. E que eu trouxe para todos os pilares e aspectos da minha vida. Quais deles? Que basicamente a nossa vida e o ano inteiro a gente deve entender isso. Basicamente temos dois tipos de estados. Ou a gente estará no estado platô, sabe? Onde que a gente se acostumou, a gente dá conta de tudo, de todas as coisas que a gente tá fazendo, tá de boa. Então, não surta com as coisas, sim. Só que o outro estado é o caos, onde começou coisas novas, empreendimentos, sei lá, negócios e por aí vai. E a gente sempre deve ficar oscilando entre um. Se a gente está nesse
primeiro estágio de platô, de boa, a gente deve buscar um novo caos, porque é assim que a gente evolui. E se a gente está no caos, a gente deve buscar o platô, porque significa que a gente agora começou a se acostumar e se adaptar com aquele estado anterior de caos. A gente está melhorando, a gente está se tornando cada vez mais performático e mais produtivo com isso. Sim. E foi isso que eu coloquei em prática. Foi sensacional esse ano de ter mentorado dezenas de pessoas e conseguido ajudar elas de diferentes formas. Especialmente com coisas que, de novo, eu já estudo há tanto tempo e que eu amo de paixão e que eu estudo 24 horas, basicamente. Eu trabalho com isso, com as pessoas, enfim, 24/7. Outro negócio que esse ano eu entendi de verdade, assim, ó, se tu quer empreender, tu vai precisar trabalhar 24/7 para não precisar trabalhar 8 horas por dia e não ser CLT. É a maior mentira de todas que quem empreende, enfim, é dono, sei lá, CEO, não trabalha. Além disso, conquistas, negócios, eu tô sendo agora, fechando com um mentorado meu, você head, gerente de projetos da empresa de IA que ele tem, e além de ser co-founder, fundador de uma parte dessa empresa dele. E eu tô com muitas expectativas sobre isso. Por quê? Esse ano, como que eu mencionei para vocês, foi quando eu entrei pro final do curso. Semestre que vem, no caso, ano que vem agora, promete ser meu último semestre, e isso quer dizer o quê? Que eu preciso escalar, sim. Eu preciso escalar minha mentoria. Eu tenho já mentorado meu amigo particular, que ele trabalha com isso, enfim, então bem esperançoso. Só que sabe aquele friozinho da barriga? Aquele sentimento de incerteza sobre, puta, meu, ano que vem eu tenho que fazer acontecer, porque eu não vou ter mais a desculpa de, por exemplo, é que a facu, ela tá me atrapalhando nos negócios, enfim, escalar, pipi, papapá. Não vou ter mais essa desculpa. E isso assusta um pouco, sabe? Por realmente ter que dar essa guinada. Também tem um estágio que eu faço na Engenharia, é uma empresa francesa que tem aqui no Brasil. E não sei se eu vou continuar nela, se eu vou ser efetivo, só que daí, enfim, como que vai funcionar também tocando meu negócio, as mentorias, tocando, porra. A parte, até travei aqui, a parte da empresa com o meu mentorado, enfim, etc. E também escalar finalmente a mentoria de uma vez por todas, e um grande cargo-chefe, então, dela ser as mentorias em grupo, porque daí sim tu consegue escalar as coisas, certo? E outra coisa que então aprendi esse ano é que não interessa o quão foda, enfim, tu possa ser, o que as pessoas acreditam que tu seja, ou até por ensinar isso, ser confiante, organizado, performático e produtivo, porque afinal de contas é isso com que eu trabalho, ensino os outros, não preciso ser bom. Só que isso não exime todas essas inseguranças. Ano que vem vai ser um ano bem decisivo para tudo, sabe? Porque é o ano que eu preciso e eu vou me organizar e finalmente sair de casa. E aí para isso tu precisa ganhar muito bem, ainda mais se tu mora em uma capital. Isso me assusta um pouco, sabe? Por mais que esteja alinhado, que esteja começando a prosperar legal, acaba surgindo certas inseguranças com isso de, tipo, tá, e aí? Agora é agora, tá ligado? Porque não vai mais ter certos empecilhos que antes teria. E já passou do tempo. Vamos. E aí a gente começa aquela guerra interna entre a tua voz sabotadora e a quem tu realmente precisa escutar. Faz sentido. Esse ano foi bem interessante porque teve diversas
reviravoltas, por assim dizer, até na minha vida. Eu tinha conhecido a pessoa que viria a ser a minha namorada no começo do ano, só que simplesmente ela evaporou, sumiu, me bloqueou em tudo. E aí depois de um tempo, metade do ano em diante, aí a gente se reencontrou, se alinhou, etc. Enfim. E aí a gente começou e continuou as coisas. Isso também me fez refletir bastante sobre relacionamentos em si e colocar em prática tudo que eu já falava e ensinava às pessoas, principalmente sobre comunicação. E isso que é um grande esforço que eu vejo que as pessoas elas não se dão conta sobre. Se tu está em um relacionamento, precisa discutir qualquer coisa, a discussão ela precisa partir do pressuposto que ambos estão querendo se alinhar e não querem estar certo. Sim, você vai em uma discussão não querendo estar certo e sim se alinhar. Dessa forma tu vai conseguir perdurar. E cagadas que eu fiz esse ano em si, olha, é errado eu falar que eu não fiz cagadas, mas tentar dar conta de tudo, talvez, só que eu já amadureci muito nessa parte de, assim, não querer muitas vezes dar certos passos e compromissos por querer as coisas um pouco mais estáveis, sim. E esse erro eu não posso mais cometer ano que vem, porque afinal de contas a gente tem que sempre cometer novos erros, senão a gente não consegue evoluir. E aí que tá a sacada. Cometa erros, mas não os mesmos. Sempre cometa erros novos. E a questão é que erros têm prazo de validade e períodos. Por exemplo, a gente não deve cometer os erros que deveriam ser cometidos aos 12, 14, 16, 20, 22, 25. De preferência, tente cometer erros mais antigos, mais velhos, mais avançados. Também esse é um dos ensinamentos desse ano. Mas acredito que eu consegui revisar bastante as coisas e planejamentos para isso. A grande meta é conseguir realmente sair de casa, me sustentar, manter o meu padrão de vida, que é um padrão caro, mas sozinho, prosperar e para alguém que é visto como alguém seguro, confiante, inabalável, que também mostro isso continuamente nas situações de empecilho. Bom, agora eu vou ter que colocar mais à prova ainda e não ser hipócrita, porque teria uma responsabilidade com. Mas de verdade, isso me assusta. Seria a principal meta, objetivo do ano e também vai o maior obstáculo que eu vou precisar me alinhar e trabalhar igual um desgraçado. Senhores, isso foi um pouquinho da retrospectiva desse ano e já trazendo principais pontos pro próximo. Tipo, por exemplo, estar aqui em um clube foda, incrível, tudo por questão de networking, tudo por questão de eu conseguir me conectar com as pessoas, ajudar elas, ser primeiro interessado genuinamente do que demonstrar interessante. Isso aqui realmente muda a tua vida. É isso que também eu ensino para as pessoas. Porque a grande meta que eu descobri, propósito, seria ajudar o máximo de pessoas possíveis com tudo que eu já estudei e vi, para que elas não precisem passar todo esse tempo batendo cabeça em pontos que eu errei e cometi. E como que isso é glorioso e gratificante. O que eu mais coloquei em prática esse ano
foi a fórmula do sucesso, que eu preciso cada vez mais colocá-la ainda mais em prática. Como assim? 4 pontos só, 4 pontos. Primeiro deles: encontra teus dons e teu propósito. Sim, encontra teus dons e teu propósito. 2. Comece a trabalhar com isso quanto antes. 3. Tenha um propósito genuíno. Não comece as coisas por motivos fúteis. Isso eu coloco também só por dinheiro, porque senão tu vai sair exatamente pelo mesmo motivo. Dinheiro. E 4. Que tu consiga ajudar o maior número de pessoas com os teus dons e vocação, ou seja, com o ponto número 1. Porque, de verdade, não tem como as coisas começarem a fluir e fazer acontecer, dar certo, sabe? Não tem como, não tem como. E é isso que eu vou dar ao EN ano que vem. Não sei ainda como é que vai ser as coisas, muito delas, mas eu vou precisar desenrolar, eu vou precisar... Que também eu entendi que a necessidade faz a causa, a necessidade faz a causa. E ano que vem teremos essa necessidade, porque de verdade eu quero dar esse grande passo e que eu sinto que ele esteja faltando nesse momento. Dar esse próximo passo pra, tu de verdade ser considerado um adulto. Sim. Bom, senhores, esse foi um pouquinho da retrospectiva desse ano, de uma forma sucinta. E querendo mostrar pra vocês que até pessoas que vocês julgam ou acompanham como inabaláveis, perfeitos, também têm inseguranças e que precisam também melhorar muito, tem aspectos semelhantes a vocês. A única diferença é que essas pessoas elas fazem. Algumas, evidentemente, elas vêm aqui e mentem, mascaram e colocam muita purpurina. Sim. Mas, bom, eu não gosto de fazer isso, eu gosto de contar sempre a verdade, vocês irem acompanhando e evoluindo junto comigo. E, bom, ano que vem, senhores, podem me cobrar que eu serei uma pessoa melhor ainda que eu fui esse ano. Mais bonita, mais shapeada, mais inteligente, mais próspero, mais bondoso, mais benevolente, mais educado, mais próspero de novo, mais próspero. E conseguindo atingir os meus principais objetivos e que eu já compartilhei com vocês aqui. Até logo, do teu melhor amigo, Nicolas Kipper.